Boa noite. Gostaria de hoje abordar o tema falando sobre arminianismo. Acabei de vir de uma palestra na Faculdade Teológica FAECAD com o palestrante Silas Daniel, pastor, jornalista, editor-chefe da revista Obreiro Aprovado. Eu gostaria de deixar meu simples parecer em relação à palestra. Primeiramente, gostaria de parabenizar o professor, dizendo que ele trouxe bastante informação histórica, se apresentou muito bem, falou muito bem, tem um vocabulário rico. Parabenizar a FAECAD por ter trazido esse tema, um tema que é bem polêmico, que é difícil de tratar. E ter aberto as portas para o diálogo. Inclusive, o que fez de todo esse movimento da aula magna na FAECAD foi o tema da revista chamado Em Defesa do Arminianismo. Tenho algumas coisas para opinar. Não sou melhor entre os que estavam lá para isso. Não tenho nenhuma formação acadêmica. Sou estudante livre, pesquiso sobre o assunto há bastante tempo. Gosto de assuntos de teologia, assuntos semelhantes, assuntos de filosofia. Um dos assuntos que eu costumo estudar de forma livre é a questão da mecânica da salvação, mais especificamente calvinismo e arminianismo. O professor Silas Daniel ele tirou bastante mito, acabou com alguns mitos sobre o que se achavam do arminianismo. Inclusive, as pessoas tendem a confundir muito o arminianismo com o semipelagianismo. Ele esclareceu que os arminianos também acreditam na depravação total, mas e questiona também o próprio Armínio não falou que um cristão poderia perder a salvação, apenas deu uma indicação que existem textos que parecem indicar isso. Tô com fome, acabei de chegar. A minha questão e a minha opinião em relação à palestra foi a seguinte. O palestrante, pastor e professor Silas Daniel, ele ficou durante muito tempo enfatizando os termos e os textos das Escrituras de Calvino. Legal. Sendo que nossa teologia calvinista, que está baseada nos 5 pontos calvinistas, foram apresentados: a depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, perseverança dos santos e a graça irresistível. Essa é a suma calvinista. Não é porque Calvino cometeu erros teológicos, inclusive em relação a alguns textos referentes à questão de determinação, paz, aquilo outro,
mas a sua base teológica, ao qual foi apresentada, foi válida e é aproveitável. Inclusive foi daí que se tirou o calvinismo. Por exemplo, Calvino não gostava de instrumentos musicais na igreja. É por causa disso que eu, como um calvinista, ou então os calvinistas, vão ter que deixar de utilizar instrumentos musicais na igreja porque Calvino não gostava. Não é porque Lutero antes acreditava na transubstanciação na ceia e depois na consubstanciação, onde entrou em atrito com Zwinglio, que acreditava que é apenas um memorial, que a própria consubstanciação existia um erro teológico, acreditando que ali tinha, sei lá, se transformava de alguma forma, Cristo estava presente nos elementos. É por causa disso que eu vou negar a reforma protestante, qual teve a sua valia, ou também o fato de que ele afirmar que deficientes mentais eram possessos por demônios, né? Por causa disso que eu vou negar a reforma, ou a importância de Lutero para a história. Assim como Armínio teve erros teológicos, e nem por causa disso os arminianos negam. Eu vou para a Bíblia, só para mostrar a diferença entre textos que existem verdades imutáveis e princípios que são para aplicar na sua cultura. Paulo falou da escravidão para os escravos serem submissos aos seus senhores. Isso nunca foi o plano de Deus para as pessoas. Deus nunca quis que nenhum ser humano fosse subserviente ao outro, mas foi questão daquele momento. Calvino tem uma boa teologia. Inclusive, o próprio Armínio fala sobre isso. Sendo que Calvino trouxe uma resposta para aquele período. Sendo que a sua base teológica, a base teológica qual foi apresentada, nos 5 pontos, que é chamado Tulip, acredito, como um iniciante na questão calvinista e arminianismo, ser a mais plausível. Gostaria também de enfatizar a questão de que na palestra foi valorizado muito a questão dos erros teológicos de Calvino, ou pelo menos os textos fora de contexto, e nada apresentado de uma forma mais densa em relação à própria teologia arminiana. Por exemplo, a questão da expiação ilimitada que é defendida pelos arminianos. Criticando, no caso, a defesa calvinista da expiação limitada. Vamos lá. Eu acredito que os arminianos também acreditam, de certa forma, na expiação limitada. A diferença é que os calvinistas, eles limitam a sua abrangência, mas não limita a eficácia do sacrifício expiatório do Cristo. Ou seja, a todos aqueles em que Deus, por misericórdia, escolheu salvar, tem sido eficaz a sua obra vicária. Ou seja, mais uma vez, a sua abrangência é limitada, mas a eficácia não. Já os arminianos, que dizem ser ilimitada ou universal, eles também limitam, mas eles não limitam a abrangência.
Dizem que é para todos, mas limita a eficácia. Porque quando determina em que o último estágio é relacionado ao homem, que é o homem que crê ou deixa de crer, então afirmamos que Cristo é incapaz de salvar se o homem resistir ou não crer. E talvez temos até que ignorar certos textos em que diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, que isso não vem de vós, é dom de Deus, e que é o Espírito que converte, que traz arrependimento, juízo. Temos que ignorar talvez esses textos para conseguir entender que é a partir do ser humano, não a partir do ser humano, mas o ser humano que dá a palavra final em relação a isso. Um outro questionamento que eu tenho a fazer também é o seguinte: os termos utilizados no Novo Testamento em relação à salvação são, por exemplo, redenção, resgate, expiação e propiciação. Termos tais que são utilizados inclusive no verbo passado, pretérito perfeito, como nos salvou, nos resgatou e outros. Eu gostaria de perguntar aos arminianos, que tem a sua importância, são nossos irmãos, são meus irmãos, todo respeito, só questão da mecânica, mesmo como o professor Silas Daniel falou, se ele realmente resgatou, realmente propiciou, realmente fez a obra redentiva, ou apenas criou a possibilidade para tal. Porque se de fato o homem, em último estágio, é que dá a resposta, então o sacrifício de Deus está limitado, de Cristo está limitado à resposta humana. Então, de fato não salvou, de fato não expiou, de fato não propiciou àqueles. Então são esses questionamentos que eu tenho e que gostaria de abrir para debate. Para que, se vocês quiserem postar, eu vou colocar no Facebook aí abaixo. Se vocês quiserem postar algo, ou crítica, ou comentário apoiando, ou criticando, só para dar uma continuidade nessa conversa, até porque o tempo foi muito curto. O debate foi legal, o diálogo foi muito legal mesmo. O professor Silas Daniel se expressa muito bem, se expressa bem, soube responder algumas questões. E em falar em questões, gostaria de deixar claro em relação a uma pergunta que parece que não foi muito bem entendida ou esclarecida, a respeito da... Foi feita por um aluno, que, se eu não me engano, foi mais ou menos assim: Deus é injusto por dar aquilo que o homem merece. Ou seja, deixa eu tentar explicar em outros miúdos aqui. Um homem escolheu o pecado. O salário do pecado é a morte, é a condenação. Deus está sendo injusto ao condenar esses ao inferno, a condenação eterna? A contra-argumentação eu achei um pouco
fora, nada que seguinte que Deus não faz acepção de pessoas, então Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. Na verdade, quando Deus age na salvação, Ele age ativamente com a sua misericórdia. Tanto que quando Paulo defendendo sua tese, seu ponto de vista, e fala: acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem quiser ter compaixão. Paulo ele muda o diálogo. Ele muda o assunto de justiça para misericórdia. Ou seja, o critério de Deus para salvar não é justiça, é misericórdia. Nós temos que ficar abismados por Deus ter salvado alguns, porque na verdade nenhum era para ser salvo. Nenhum era para ser salvo. Se for referente à justiça. Vou encerrar esse vídeo por aqui. E espero que vocês comentem ou algo do tipo. Desculpa, eu tô almoçando, tô cheio de fome e esqueci a minha camisa. Será que eu vou pro inferno por causa disso? Não sei. É brincadeira. Mas uma boa noite, já deve ser meia-noite e 10, meia-noite e 15. Foi a hora que eu cheguei em casa. Valeu.